Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Como vai? Vai bem? Bom. Espero que você esteja bem, que você continue bem, porque está no ar o programa Opinião, que vai até às 8h30 desta noite de 7 de outubro de 2021, na quinta-feira. Bom, a gente vai hoje falar sobre aquilo que lhe interessa muito, especialmente você que quer se reerguer, se reorganizar, colocar aí para funcionar aquela ideia, fomentar o seu lado, a sua economia, não é? Aquele projeto que você tem aí, você especialmente o micro, né? Tem aí pensado como que eu vou fazer, essa onda de desemprego, eu preciso de colocar para funcionar, né? Fazer acontecer. Bom, tem notícias boas no programa de hoje para você que quer se estabelecer ou reestabelecer, não é? Com a sua empresa, enfim, com o seu negócio. Está a postos conosco aqui o Jair Marques, ele que preside a agência de fomento do governo de Mato Grosso, que é o Desenvolve MT, a Desenvolve MT. Vai falar sobre isso, inclusive, né? Eu vou adiantar que tem notícias boas aí para você que se interessa em linhas de crédito. Acompanhe. Eu quero pegar o boa noite aqui do Lorenberg Alves nesta quinta. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é você que assiste também ao programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, ali, canal 22, tá bom? Muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Jair Marques, muito boa noite, bom tê-lo de volta aqui, não é? Porque eu faço questão de convidar o Jair para vir aqui na produção, né? Porque assim, a gente sabe que é um assunto, especialmente em tempos de pandemia, esse quase pós-pandemia, as pessoas tentando se reorganizar na vida, né, na questão financeira e econômica e tudo mais, e aí tem que ter o braço do Estado, o braço público, e um dos braços públicos é quase que um polvo, né? O Estado tem que ter vários braços. Um desses braços é essa agência de fomento, porque ela tem o papel aí de levar esperança, oportunidades para aquelas pessoas que querem se estabelecer. Eu disse aqui nessa introdução que há notícias boas, notícias novas aí. Eu queria já lhe questionando, ao pedir sua boa noite aqui, o que o governo do Estado tem feito com relação à sua área para retomar a economia nesse pós-pandemia. Boa noite. Boa noite aos seus telespectadores, ao Lorenberg, a você, nosso amigo. Nós estamos aqui hoje, não sei se foi coincidência ou não, né? Uma notícia muito importante. Se a gente tinha a ideia de atingir um grande número de operações e aqueles que tinham dificuldade de garantia, até eu falei na entrevista anterior que pelo menos 40% a mais daquilo, tem mais de 8 mil solicitações que chegaram, a gente conseguiu liberar sem nenhum problema 1.542 operações, foi recorde. E em quantitativo, em valores não, por causa do ticket médio, né? Nós fizemos crédito emergencial, não trabalhamos até então com investimento. Então a notícia é muito boa hoje, porque além da gente ter retomado as linhas de investimento, que já estão a todo vapor, e tivemos uma experiência não muito boa no início pelo alto custo, vocês viram aí o Selic subindo todo dia, né? Então o governo, o conselho deliberou a gente fazer uma quebra de juros aí, uma redução de 30% linear para todos os programas nossos. E hoje, felizmente, né, foi publicado ontem, no Diário Oficial circulou hoje, o Fundo Garantidor. Era uma expectativa muito grande que a gente tinha. O governo está colocando ali 100 milhões de reais na primeira tacada aí com excesso de arrecadação. Trocando em miúdos, o que vai ser o Fundo Garantidor para o Mato Grossense? Bem básico. Bem básico. Nomeou-se um comitê de crédito, e dentro desse comitê apresenta-se as demandas. A agência de fomento vai fazer um papel de intermediário, administrar o fundo, que é lá da SEDEC.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ela vai transferir para a gente esse recurso. Em cima desse recurso, uns 100 milhões de reais, a gente vai fazer uma alavancagem de investimento de 9,2 vezes, quase 1 milhão de reais, junto ao sistema cooperativo, instituições financeiras que estão credenciadas para operacionalizar. Então, de acordo com a localização dessas agências, é onde a gente vai operar mais. O cidadão, por exemplo, uma cadeia da piscicultura, um exemplo, ou a agricultura familiar, aonde quer se fomentar. Então, a instituição que estiver mais habilitada ali vai receber o recurso para fazer esse acompanhamento. Então, facilitar o acesso ao crédito em função da garantia, que era a grande dificuldade. Então, esse pequeno que quer começar alguma coisa, ele tinha dificuldade. Então, a gente está passando essa fase da falta de garantia que impedia pelo menos 40% dos nossos clientes acessarem o crédito. Você entendeu o que o Jair disse, né? Aquilo que era mais burocrático, eu não vou dizer que a burocracia zerou. Vai ter sempre alguma exigência. Mas diante daquilo, por exemplo, a questão da garantia propriamente, agora com essa decisão publicada no Diário Oficial no dia de hoje, não é? Não é um passo à frente, é um salto à frente, porque já está eliminando parte dessa principal burocracia, que era a questão da garantia. Então, eu vou pedir ao longo do programa para que o Jair deixe uma forma de acesso, que as pessoas possam buscar aí mais informações, seja pelo site, por telefone e tudo mais, para que você se mexa aí, você que tem aquela ideia, aquele plano de movimentar aí os seus sonhos, não é, e restabelecer, vencer aí, porque foi uma rasteira que a pandemia passou em muita gente. E muita gente querendo voltar aí, e agora, com essa eliminação de boa parte da burocracia, você tem aí, inclusive, essa possibilidade de acessar, via governo do Estado, via essa agência de fomento que a Desenvolve MT, conseguir aí alavancar seu projeto, seu sonho. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria em tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. A satisfação é nossa. Eu tenho aqui basicamente 3 temas e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de cada um deles. Certo. É claro e evidente aquela linha de crédito para financiamento da mulher, né, empreendedora. Tem a visita que o senhor fez à Nova Marilândia, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E também um trecho de uma entrevista que o senhor deu no dia 22 de março, que está no próprio site da Desenvolve. Sim. E eu vou começar, a minha primeira pergunta é exatamente sobre a visita que o senhor fez à Nova Marilândia no dia 27 de agosto. O senhor, em uma equipe do Desenvolve, visitou o frigorífico União Avícola, não é isso? A União Avícola em Nova Marilândia. Eu pergunto ao senhor, qual é o resultado prático desta visita, uma vez que a visita foi técnica, desta visita, o resultado prático para Desenvolve, para o Estado e para o Mato Grossense, principalmente para a clientela da Desenvolve? A União Avícola, a União Avícola é do Cidinho, né? Isso. Que foi senador da República. Isso. Interessante essa colocação que você faz, porque nos faz refletir sobre a necessidade da gente trabalhar em cadeias integradas, completas. E quando a gente busca desenvolver alguma atividade dentro do Estado, nós buscamos identificar regiões e com afinidades para a produção de algum tipo de produto ou de bens que a gente possa agregar mais gente produzindo. A possibilidade de você ter dentro dessa região uma empresa integradora é a possibilidade de todo o sucesso que a gente pode almejar. Porque o pequeno, ele não tem, a gente está falando de garantia aqui, a garantia é o aval, quem vai garantir o dinheiro para você. Quando você tem uma integradora, você tem um contrato lá são 2 multinacionais que operam, que tem uma demanda, bate 140 mil frangos por dia, a ampliação de mais 40
para aquela comunidade de Santo Afonso, Arenápolis, Nortelândia e 10 quilômetros ao redor de Nova Marilândia, significam mais 600 empregos. Então, conhecendo aquela região, já está a segunda, há 20 anos que existe aquela indústria, já está a segunda geração trabalhando ali dentro. E tem 1.300 empregados, em 2 turnos, 650 por turno. Eu fiquei impressionado de ver, conheci 16 novos aviários que são padrões internacionais, a coisa assim de 18 por 180 para colocar ali. Então, a possibilidade, porque existe a demanda, é muito grande, geração de emprego e renda. Então o Estado vai ganhar. A comunidade local, a gente visitou regiões que foram antigos aviários, que por falta de condições está lá, os casarios ainda abandonados, alguns conseguem sobreviver. E olhando aquela região, a possibilidade que a gente tem é, naquele espaço, começar um projeto com a visão de ter alguém integrando esse processo. A gente foge do problema da garantia. Então nós vamos oportunizar, em média, cada aviário fica em torno de 2 milhões e 200 para quantitativo de produção de frango, 18 por 180, a média deles. É uma das coisas mais modernas que nós temos, só temos uma região no sul do país que tem esse modelo, e a gente vai financiar em torno de 60% desse aviário por um prazo de 10 anos. É a proposta que a gente está fazendo. É um prazo que precisa ser esticado, mas a viabilidade é completa, porque há uma demanda hoje do mercado internacional muito grande da proteína, que é de conhecimento de vocês. E ele já tem um contrato que vai, nesse período de 10 anos, a garantia é integral. Então nós precisamos ajudar, em vez de ficar verticalizado numa indústria, exclusivamente alguém ganhando, você socializa para todo mundo. Então nós vamos restabelecer ali aquela região que já estavam, já possuíam os seus aviários, a gente está retomando pela experiência desse pessoal que trabalhou mais de 10 anos com aviário ali. Então é muito interessante. A gente vai dar um passo, já está o sistema S lá dentro da qualificação, a gente está pretendendo nesse ano ampliar 20 aviários, ainda iniciar o processo, está pronto o projeto, e para o ano que vem pelo menos mais 20. Não é para o Cidinho, a gente está fazendo, o Cidinho foi o que fomentou e nós fomos atrás dele, porque a gente está pensando como também no peixe, até eu comentei outra vez, identificamos já a empresa integradora, a Gran Peixe, a Gran Fischer, que já está estabelecida aqui há muitos anos também. A gente está buscando exatamente conhecer essas comunidades e essas regiões e essas indústrias para ver o que a gente pode ajudar e que a sociedade toda venha se beneficiar. Qual que é o montante de cada aviário ou cada proprietário do aviário possa emprestar? Qual que é o valor, limite ou teto? O limite dele vai estar dentro da capacidade de pagamento. Como ele tem a garantia do fornecimento já em mãos, a indústria repassa, lá é a Sadia e uma outra indústria que compram todo o frango inteiro vendido no Brasil é produzido aí. Todos. Podem olhar lá que é a União Avícola que faz. E o que vai se ampliar agora, um investimento de mais de 100 milhões, é a própria indústria para aumentar o abate e começar a trabalhar os cortes e embutidos que o mercado internacional está exigindo. Mas não tem um teto para esse empréstimo? O teto do empréstimo é o seguinte, dentro da capacidade de pagamento e concentração de risco, você não pode concentrar risco numa empresa só. Então, como o nosso limite, dentro do que era o capital de 20 milhões, a gente trabalhar com 10% para não concentrar. Como hoje nós estamos com 132 milhões de reais, a gente ampliou, nós podemos chegar a 25%. A gente ampliou para essa comunidade de 20 pessoas até 26 milhões a gente pode emprestar. Ainda estamos bastante conservador, estamos reservando aí, evitar ainda a concentração, mas outras cadeias também precisam assumir. Então, o que nós estamos diluindo? O risco está diluindo no unitário de cada tomador. Ele tem o seu bem, tem a fazenda, tem tudo. E a garantia que aquele recurso volta e vai ficar retido. Na hora que ele entrega o produto, o integrador retém a parcela da agência. Então, a gente já fez isso em 25 aviários na região de Reserva do Cabaçal, com uma indústria integradora em Mirassol do Oeste. Foi um sucesso, acabaram de pagar. Isso foi na época que eu passei lá em 2004. E, casualmente, o Cidinho foi incentivador na época, ele era presidente da MM, incentivou, a gente criou um fundo e foi um sucesso. A parceria do INCRA, Empaer e a gente no financiamento. Só que eram aviários totalmente arcaicos, com madeira, com tudo. E hoje o mercado internacional não aceita mais. O investimento de 2.200, a gente deve financiar aproximadamente para 20, vai dar 1.300.000 aproximadamente para cada um, para pagamento de 10 anos. Para a Baixada Cuiabana, por exemplo, aqui não temos aviários, não é? Mas nós temos a questão do peixe, que está muito deles, o peixe, criação em tanque, por exemplo, ela está engatinhando ainda, mas
é um nicho, né? É uma coisa que está assim, só basta startar. Esse startar está no fomento. E como é que está em termos de oferta, de possibilidade de também estender esse braço do Estado aqui para o povo da Baixada Cuiabana? É interessante, você faz uma colocação, eu fiquei 4 anos no Ministério da Agricultura e uma vinda para cá com o secretário executivo Canovac, eu fui procurar a nossa representação aqui no Estado, que é do outro lado do rio, né? A superintendência, nós cuidamos hoje da defesa agropecuária, não temos nada para o fomento. É impossível um negócio desse, porque a colocação que você faz aí, qualquer cidadão que tiver um tanque hoje, a proteína animal, nós somos o 4º produtor do mundo em peixe, com uma demanda que nós estamos atendendo, você imagina, 4%, que a gente poderia estar disputando mais. A gente produz o milho, produz a ração aqui, 42% de toda a produção mundial é o chinês que manda para o mundo. E a ração é nossa, o produto é nosso. Então, uma lâmina d'água de 1 hectare, você produz 7 toneladas de tambaqui, de qualquer peixe nosso aqui da região. Tilápia? Tilápia, 70 toneladas na mesma lâmina d'água. Então, o que nós estamos incentivando? E aí vem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a sua equipe, a gente já reuniu, trouxemos aqui o presidente da BR Peixe, que é o que articula tudo isso, ele é um conhecedor, para a gente começar a desenvolver. Aí você tem que trabalhar em cadeias integradas. O da Imagem já está construindo, já construiu uma indústria de ração lá em Jucimeira. Então, um sucesso danado, ele já está migrando. A ideia é que a gente traga esse mesmo pessoal que trabalha com peixe, com a mesma expertise que tem, e começa a fazer o trabalho de integrador em diversas regiões. E aí a gente podia trabalhar, como está aqui hoje, trabalhar com a piscicultura, mas o problema sério nosso aqui é a questão do fornecimento. A Baixada Cuiabana, ela tem uma dificuldade muito grande, porque a depressão dela e quase toda a criação tem uma dificuldade. Tem os lados positivos, que o Paraná é campeão de produção de tilápia, mas chega o inverno, cai lá embaixo, porque não suporta aqueles 90 dias. E nós não temos essa dificuldade. Então já está se estudando, eu estive com o secretário César Miranda, com a equipe dele, e nós somos lá na ponta, nós só vamos chegar lá para o pequeno com recursos, mas a gente tem que construir o projeto. Está em andamento. A SEMA tem que entrar no processo de facilitação no sentido de as licenças ambientais, trabalhar com agilidade. Então, já está se construindo e a gente acredita que seja uma migração quase que natural do produtor, tanto da proteína animal, o gado ou o frango, migrar e começar a produzir peixe. Muitos já estão entrando nisso. O Paraná é campeão nisso aí. Mas, presidente, me perdoe. Eu não entendi direito. Tem uma frase que eu não entendi e, por favor, me ajude a entender. Certo. O senhor falou, quando o senhor tocou na Baixada Cuiabana, o senhor falou, aqui tem uma dificuldade, mas pulou para o Paraná e eu me perdi. O senhor, a dificuldade nossa é o contraste do Paraná. Mas como? É o calor, tá. O excesso de calor. A gente tem que investir em tecnologia e aí o que a gente foi conhecer lá é impressionante. Você ter radiadores de 180 metros lá na frente, radiadores com água circulando e ventiladores, que é o tamanho de uma parede lá, puxando aquele ar, clima permanente de 24 graus. Isso no Paraná? Aqui já em Nova Marilândia, que é a coisa mais moderna do sul. O Paraná tem a dificuldade ao contrário de nós. Nós temos um problema do calor que teria que amenizar, e o Paraná ele tem o problema do frio, que esse não tem solução, tem que aquecer. Então cai a produção deles. Há um incentivo muito grande que a gente venha produzir o peixe. E a indústria aí vem criar os atrativos. É uma política de governo, já está em andamento, isso aí já está se discutindo internamente. Essa semana nós tivemos a primeira reunião com um grande produtor que eu acredito para a região nossa. Ele está naquela região da Arenápolis, Nortelândia, a Gran Fischer. Ele abate 8 mil toneladas dia, com capacidade instalada para 16 mil, seria 300 toneladas por mês. Então, nós queremos incentivar da mesma forma, não centralizar recursos para a indústria. A gente quer trabalhar com os agregados, e aí você tem que ter ração, você tem que ter produtor de alivínio, vem uma cadeia completa. Então, essa é a ideia que a gente está. E reativar aquele frigorífico que está prontinho lá em Nova Mutum, que é Furlan, me parece que era um proprietário, está fechado, as coisas mais modernas que tem. Foi muito grande para produção local e ele teve que fechar. Muito bem, estamos entrevistando nesta noite aqui o Jair Marques, que é o presidente da Desenvolve MT, que é a agência de fomento
do estado de Mato Grosso, com notícias boas aí, inclusive o tal fundo do aval que, enfim, já é realidade, porque já foi publicado no Diário Oficial do Estado, né? O Jair continua conosco. Se você tem aí alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, né, sobre algum negócio que você esteja querendo montar, bom, e se tiver, você pode acionar o 99932-2529, que é o WhatsApp. Interaja conosco aqui no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, o programa Opinião está de volta ao vivo, nesta noite de quinta aqui, entrevistando o Jair Marques, que é o presidente da Desenvolve MT, a agência de fomento do governo do estado de Mato Grosso. Olha, antes de seguirmos aqui com o Jair, eu vou apenas apresentar aqui o que temos de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br, as notícias da pandemia. Olha só os números aí. Mato Grosso tem 5 mortes por Covid em 24 horas e 2.586 cidadãos estão isolados. Mato Grosso registrou nas últimas 24 horas mais 5 mortes de pessoas infectadas com coronavírus e 536 pessoas estão com contágio decorrentes aí da doença. As informações constam do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quinta, dia 7. Desde o início da pandemia, 13.839 pessoas perderam a vida em Mato Grosso para a Covid. 539.956 totalizam aí os casos de infectados. E desses 2.586 casos estão em isolamento domiciliar. 522.211 são considerados recuperados, de acordo com a Secretaria de Saúde. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva para adulto está em 33%, está em 10% para enfermarias adulto. Já entre os casos confirmados, suspeitos e também os descartados para a Covid, há 104 internações em UTIs públicas e 59 em enfermarias públicas. Outro destaque também aí, a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, determinou nesta quinta, dia 7, a retomada das aulas 100% presenciais a partir do próximo dia 18 de outubro. A medida foi tomada após 63 dias de aulas no sistema híbrido, que começou no dia 3 de agosto. De acordo com o secretário da pasta, o Alan Porto, a decisão ocorreu após verificar a queda no número de casos de Covid-19, redução da taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, e também o avanço da imunização. Além disso, observaram a queda do número de casos entre os profissionais da educação do estado de Mato Grosso e seus respectivos alunos. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Educação, dos 23.700 professores estaduais, 237 foram contaminados com o novo coronavírus. Já entre os 393.450 estudantes, 238 foram infectados. Notícia nova aí, essa questão aí da volta às aulas. Em Nuremberg, você acha que precipitou? Eu não acho não, mas acabei de ler aqui o boletim epidemiológico, né, da outra Secretaria de Saúde, mais uma vez dando conta que está caindo realmente aí o número dos casos de Covid, os casos de óbito também, de infectados, e agora a Secretaria bate o martelo dizendo que 100% presencial, evidentemente que deve determinar aí um protocolo, né, sanitário para que haja os cuidados. Paulo, você tem razão. De fato, há uma queda do número de internações e uma queda no número de mortes. Veja, qualquer número
Se fosse uma morte só, todos nós já ficaríamos sentidos. Todos nós. Não há por que não ficar sentido diante de uma vida que se foi. Mas tem caído significativamente esse número. Nós vemos aqui, nessa semana ainda, não sei se foi na segunda, se foi na terça, que o relatório da Secretaria de Saúde do Estado dava conta de que a internação na enfermaria dava um pouco mais de 11%, lembra disso? Uhum. E na UTI, um pouco mais de 34% da UTI. Olha, isso é um número significativo, porque está demonstrando a queda. Porém, quando abre para 100% de presencial na escola, eu fico um pouco com o pé atrás. E vou explicar por quê muito rapidamente. Por uma razão muito simples. Eu conheço bem muitas escolas no estado de Mato Grosso. A meu juízo, eu não sou da área da saúde, a meu juízo, para abrir a sala de aula, todas as salas de aula, para aulas presenciais, deverias ter, no mínimo, uma desinfecção. Desinfecção, desinfecção, é isso mesmo? Desinfecção. Em todos os prédios escolares, amigos. Em todos os prédios escolares. Eu já ouvi aqui, inclusive, alguém dizer: mas as escolas estavam fechadas, portanto não tem risco nenhum. Aí sim que tem risco, a meu juízo. Tem que fazer uma limpeza geral, zona assim, né? Eu acho que isso será feito, não é possível que eles não vão ter essa ideia elementar, né, de fazer a limpeza, essa desinfecção aí a qual se referiu o Lorenberg Alves. Bom, a gente segue aqui com o Jair Marques. Eu vou perguntar, para abrir esse bloco de perguntas, o presidente Jair Marques, quais linhas de crédito hoje estão assim, que já é praxe, que hoje o senhor já teve lá, já liberou para um, para outro. O que está acontecendo lá, que as pessoas, de repente, nem sabem? A gente voltou para o investimento, a área de transporte, a começar com o delivery, né? A necessidade das empresas hoje adquirir motos, ou comprar, ou terceirizado comprar. Então, taxista, a gente retomou até R$100 mil, para o transporte escolar, ônibus, micro-ônibus, atendendo a cadeia do turismo todas. Aqui nós temos um problema, tivemos muitas pessoas que trabalhavam no transporte escolar e no turismo que tiveram que se desfazer, querem retomar, então a gente está financiando também, com taxas muito compatíveis no mercado, abaixo do que a concorrência oferece no mercado normal do sistema bancário. Então nós estamos fazendo para a área emergencial, ainda continua 3 modalidades, a gente tem necessidades, valores até de 10 mil a 50 mil reais, 10 mil para MEI ainda continua juros zero, para pagar em 2 anos e meio. Bares, restaurantes e eventos também, e você falou aqui a questão das escolas. As escolas particulares, a Assembleia pediu para que a gente desenvolvesse o programa, a gente fez para que fosse cumprido o protocolo para a retomada, então ele está investindo em torno de 30 a 50 mil reais por escolas, aproximadamente as 200 escolas, 60 já pegaram, mas tem umas 200 escolas que estão buscando exatamente se preparar para a retomada. E é uma situação que, se não oferecer o recurso, inclusive prazo de carência, ela vai ter dificuldade, que ela tem que cumprir o protocolo, para retomar a clientela dela, inclusive, né? Então a gente continua. Aí lançamos 3 modalidades novas na área de investimento, que vão valor de 50 mil a 500 mil. Com 3 meses, a gente está reavaliando os 3 meses de carência, porque a gente entende que é curto, está aprovado, mas já estão fazendo exceção hoje. Quais são essas 3 novas aí que você está? Só para máquinas e equipamentos novos, obra civil, máquinas, equipamentos e bens vinculados ao projeto, implantação, ampliação e modernização e capital de giro, associado. Também para aquisição de insumos, móveis, utensílios nacionais, novos, aquisição de software, sistemas para gestão empresarial, material de construção, matéria-prima, mercadoria para revenda. Qual que é o limite aí de valor? Até 500 mil reais. O capital de giro até 100 mil, 20% do valor, né? Você pode fazer com uma composição. E aí você, às vezes, não precisa comprar o seu capital de giro para insumo, a gente já faz como insumo e paga direto ao fornecedor e deixa o giro menor. Giro tem um custo mais alto. Inclusive, se você empresta a 1%, com o rebate vai cair para 0,70 e alguma coisa, o insumo você vai pagar 0,96. Então, tem um custo maior você comprar o capital de giro. Mas 1%, vamos pegar a comparação com o mercado, com a margem do mercado. Está quanto mais baixo? Caixa econômica, se você consultar 2,75, 3, o mercado é isso hoje. Porque o Selic... Está menos da metade, então. Menos da metade.
E a gente sentiu ainda a retração. Como eu falei aqui, que a gente teve que reduzir o custo em 30%, pensando fazer exatamente contribuir nessa retomada para que a gente volte a fazer a operação. A empresa foi capitalizada com esse objetivo. E a discussão que a gente tem, que o maior lucro que a gente pode ter é social, recuperar esse mercado e no futuro a gente possa estar nadando de braçada aí com o cliente. Nós temos cliente que já está no 4º crédito conosco. Oliveira. Presidente, aí, lá na linha de crédito para financiamento da mulher empreendedora, já é possível, hoje, é possível fazer esse balanço? E se é possível fazer o balanço, qual é o resultado até agora dessa linha de crédito para financiamento da mulher empreendedora? É interessante, a dona Virgínia e o governador Mauro Mendes, na semana passada, solicitaram que a gente criasse uma linha de crédito específico para o jovem vai até 29 anos, 15 milhões foram colocados para essa linha, e para a mulher empreendedora, muito além daquilo que a gente tinha pensado, que eu falei para vocês aqui de resgate, também o limite é até 15 mil reais. E a gente fez um levantamento, 57% de todos os tomadores de fora da capital são mulheres, e 42% da capital são mulheres. Então as mulheres hoje já são muito empreendedoras. Interessante o interior, o aspecto do interior do estado, as mulheres são mais empreendedoras que os homens. E talvez tenha alguma conexão aí da sustentabilidade. Elas precisam manter lar, né, e sair para a luta. Então, nós tivemos o primeiro programa foi para o artesão dentro da mulher empreendedora. Primeiro programa, uma articulação, já existia uma associação muito bem organizada. O grande problema nosso hoje, que a gente a grande dificuldade é conseguir trabalhar com pessoa física. Então, todos os créditos nossos são pessoas físicas. Para você migrar numa plataforma dessa, como você trabalha uma análise de crédito para uma pessoa física? Pessoa jurídica, eu tenho o Serasa me dá prontinha. Quando eu vou para a pessoa física, eu tenho que olhar a sua capacidade desde a energia que você consome, eu tenho que fazer um contexto e dizer, você gera tanto de recurso. Eu não tenho comprovação daquilo. Então, a análise de um crédito, nós estamos demorando para lançar esses 2 programas. Terça, dia 13, às 11 horas, a gente deve lançar esses 2 programas, do Jovem Empreendedor e Mulher Empreendedora. Nós queremos fazer um movimento mesmo, junto às universidades, a gente levar uma cultura para o jovem sair de lá, não pensando no tal do concurso público, mas ele entender e ver oportunidades de investir. Aí você tem algumas coisas, as exigências de se analisar o passado desapareceu. Eu tenho que trabalhar numa confiança de criar um programa que possa gerar de fácil acesso para eles. Então, a pessoa física é um complicador. Nós estamos vencendo essa etapa, contratamos uma empresa de Brasília para desenhar o programa, estamos buscando uma parceria, estivemos conversando com o Seneri Paludo, trouxemos o professor Wilson Sanches, lá, que é economista da Universidade da Unic, estamos sentando, pegamos agora o BNDES, o Banco do Estado Paraná, que era o banco, hoje é o Fomento Paraná, todas as expertises para a gente construir a nossa. Então nós estamos vivenciando esse momento agora, porque a partir daí eu posso fazer o que é o essencial, resgate dessa mulher e desse jovem. Porque a metodologia que existe hoje é impossível você jogar o crédito. Eu sou responsabilizado diretamente em colocar um crédito que não tem maneira de analisar ele, né? E ninguém está trabalhando com a pessoa física. E o governo quer que a gente trabalhe com a pessoa física. Então nós vamos organizar para isso. Estamos conversando aqui com o Jair Marques, que é o presidente da Desenvolve MT, agência de fomento do governo do estado de Mato Grosso. Você pode mandar sua pergunta via WhatsApp, 99932-2529. Bora ver quem está participando conosco, quem quer saber, quem tem alguma pergunta aqui ao nosso entrevistado, na tela aqui. Com esse novo crédito para os microempreendedores, existe alguma margem prevista aí de inadimplência? Quem ficaria no prejuízo caso aconteça inadimplência? A Poliana Carvalho, aqui de Cuiabá, está perguntando. Poliana... Obrigado, viu, Poliana, pela bom. participação. É interessante, Poliana, o que o Fundo Garantidor vem fazer? Ele vem oferecer a possibilidade de você substituir uma garantia que você não tenha um veículo para um valor maior e o Estado vai estar bancando através da instituição financeira que vai te emprestar o dinheiro e em você ou o cliente lá não cumprir as suas obrigações, esse fundo vai bancar, a instituição não vai perder, ele vai bancar até aproximadamente 80% a 92%. O resto a garantia, a instituição que vai ter que oferecer. Em não recebendo, o Estado vai te acionar
normalmente pela PGE, porque o recurso é público. Vai se tornar uma ação judicial em não cumprir aquilo como qualquer instituição faz. Se você está tirando alguém, em vez de eu exercer a cobrança em cima do avalista, vou exercer em cima do fundo. O fundo automaticamente vai exercer a cobrança, judicializar em cima do devedor. Porque muitas pessoas pensam assim, agora com esse fundo de aval não precisa mais, não tem que ter o avalista mais. Quer dizer, não pense isso. Isso não quer dizer, não é um passaporte para você dar cano no Estado, não. Significa que o governo está facilitando as coisas, mas se pisar no tomate, se pisar na bola, daqui a pouco você vai ser acionado pela PGE. E a PGE daqui de Mato Grosso é chata, ela não deixa por menos, não. É verdade. A PGE é a que mais recuperou crédito ano passado. É impressionante. O índice de recuperação do crédito, os programas deles é muito sério. Então, eu entendo que aí vem a visão do cidadão. Ele se habilitar num processo desse em cima de uma viabilidade, daquilo que ele sonha. Buscar a parceria, nós podemos ajudar a construir o projeto, que nós queremos agora fazer um trabalho com o Fundo Garantidor diferente. Eu compartilhei com vocês na outra vez, é o sistema, o SEBRAE e outras instituições para a gente trabalhar a questão da gestão, preparar ele para aquilo que ele vai fazer e o acompanhamento do crédito. Se a gente não fizer isso, nós temos hoje, eu tenho um engenheiro agrônomo e mais um outro funcionário viajando o estado, nós emprestamos para 141 municípios, nós tínhamos emprestado para 131. Nós fizemos em média de 93 operações para cada município. Então eu tenho que pegar 10 de cada um por amostra e vou lá olhar como é que está o andamento. Então a gente faz um acompanhamento, reorienta, tem um agente de crédito lá que faz a visita e nos monitora. Eu tenho muitas situações que a gente conversa com o prefeito, o rapaz está produzindo aí, não tem entrega no mercado, vamos criar uma feira. Guarantã criou 2 feiras, agora outros municípios estão fazendo a mesma coisa. O poder tem que ser também indutor nisso, para o consumo. Ele vai ter que criar ambiente para que aquilo que se produz possa ser consumido. Verdade. Bom, a opinião dá um tempinho só para mais um break, também conhecido como intervalo comercial. A gente volta já já e se tem alguma pergunta, esteja à vontade, que tem um bloco ainda aí que dá tempo para que o Jair Marques da Desenvolve MT possa responder a sua dúvida. A opinião volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O Opinião de hoje está entrevistando o Jair Marques, que é o presidente da Agência de Fomento do Governo do Estado de Mato Grosso, que é a Desenvolve MT. Boas notícias, inclusive, aqui, falando daquilo que interessa a muita, mas muita gente mesmo. Lorenberg, por favor. Presidente, tem um trecho de uma entrevista que o senhor deu no dia 22 de março. Eu gostaria de relembrar um trecho dela e aí fazer 3 perguntas a respeito. O senhor disse naquela oportunidade, entre aspas, a decisão em optar, até por necessidade, pela inovação tecnológica, levou a Desenvolve a implantar o crédito digital, facilitando nossa chegada em 138 municípios, com ações de crédito. Os resultados foram imediatos, tornando 2020 no melhor ano da Desenvolve desde a sua fundação. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito. E a primeira delas, presidente, é exatamente a seguinte. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse crédito digital? Diz que enquanto uns choram, outros estão produzindo lenço, né? Ganhar dinheiro com isso, né? A nossa necessidade, além de foi o fênix da agência. A gente estava com decreto de extinção. Surge a pandemia, prazo do governador. Vocês têm 90 dias para comprovarem que vale a pena continuar essa empresa. E aí a gente começou a pensar em todas as possibilidades. E a gente avançou muito. Hoje nós estamos zerando uma demanda que era assinatura digital. Como que eu posso ficar 35 dias fechado e continuar atendendo? Então, nós pensamos, nós temos que criar uma forma que o nosso cliente não precisa vir aqui. Ele pode ir em qualquer lugar. Então, fizemos parcerias com a CDL, Associações Comerciais de Prefeituras, para colocar agente de crédito e para receber essa orientação e ser o nosso ponto lá no interior. E nós conseguimos chegar em 131 municípios. Interessante que a gente bateu o recorde porque nós tínhamos um prejuízo de 5 milhões, quase 6 milhões, 5.900 e pouco.
a gente ficou com 719 mil, recuperamos o prejuízo. Nós tínhamos tido um lucro de 1.400.000 e pouco no ano de 2019, nós tivemos 2.856 em 2020. A gente reduziu a folha de 780 para 450 por determinação do governador que comprovasse viabilidade. Então, os números nossos foram todos eles. E fizemos o maior número de empréstimo e quantitativo de empréstimo, não é só em valor. Fizemos quase 24 milhões de empréstimo. Então, a agência, ela se reinventou. Ela foi considerada, pela primeira vez, um presidente da agência foi para um evento internacional falar sobre inovação. Nós somos a primeira agência totalmente digital. A partir da implementação com a parceria com a Serpro é porta fechada. A gente conseguiu entrar lá e conseguiu abrir, que eu queria trazer para a Conab essa digitização de processos. E nós estamos fechando. Fechamos com a junta comercial para download de qualquer documento, não precisa mais levar documento nenhum, a empresa a gente baixa direto e fechamos a assinatura digital. Então, o que vem facilitar é impressionante. Eu posso reduzir o meu custo operacional e de recursos humanos e implementar uma tecnologia melhor para que o cidadão, a gente tem sonhos que em cada município a gente tenha um totem do autoatendimento, como tem nos bancos 24 horas, do palácio e onde tem o servidor que ele possa articular, lá nós temos 100 e poucos mil servidores, 110 mil, 48 mil tem cartão de crédito que ele possa, então a gente está com a mentalidade de ter uma agência enxuta, em quantitativo de pessoas, mas muito qualificada. Mas, presidente, me permita, por favor, nós temos um público telespectador que não tem muito conhecimento a respeito das palavras. Isso aí, e aí eu volto a insistir aqui no senhor, me permita, por favor. Não, sim. Traduza em miúdos o que é de fato esse crédito digital. Muito bom. Você entra no site da Desenvolve, mt.gov.br, tem 4 passos para você dar lá. O primeiro passo, você se identifica e você define, dentro das linhas que nós comentamos, o que você quer. Automaticamente vem um e-mail para você, e o e-mail é criado, se ele não tiver, vem um e-mail com a relação de documentos que ele precisa anexar. A partir daqueles documentos anexados, que são 5 documentos, se for pessoa física, que é o avalista, e os documentos normais de uma empresa jurídica. Vai para o setor de cadastro e preenche. Daí vai definir. Ele optou pela linha de crédito tal. Se a empresa está constituída e ela já tem o tempo de vida útil, era exigido de 3 meses no mínimo do ano anterior, para você ter uma possibilidade de análise, ela progride para o analista de crédito e ele vai definir que tipo de garantia. Se a empresa tem capacidade de pagamento, os sócios podem avalizar. Se a empresa não tiver, vai oferecer um aval de terceiro. O aval de terceiro suficiente, ele vai oferecer uma alienação, ou de um veículo, ou de um bem, um imóvel. Alienação, a gente não trabalha com hipoteca. Então, ele faz em 4 passos, e ali tem todo ele orientativo. Então, o crédito digital é você se auto-atender. Vai comprar uma revista, assinar uma revista, você entra lá, tem toda a orientação. É a mesma forma. E aí ele já vai colocar a conta do banco, porque nós não somos instituição bancária, a gente vai liberar o dinheiro na conta dele. Se todos esses planos, nós temos lá, em 10 dias, quando o cliente cumpre todos os preceitos. Em média, tem demorado 18 dias, a média é um tempo longo, porque ainda não há afinidade. Inclusive, no dia que a gente lançou, o governador falou, não, mas isso vai ser da foto da empresa dele, ele vai mandar, a gente vai no GPS, identifica lá que é aquele lugar mesmo, ele vai demonstrar tudo digitalmente que é a existência daquela empresa dele, que está lá no lugar que ele fala que está. Então, a fachada, internamente, a gente acompanha tudo isso digital. Então, e é seguro. Muito, e é seguro. O Banco Central aprovou. E acaba ficando Nós tivemos uma reunião, o Banco Central, quando ficou sabendo, passamos uma semana em reunião, contratamos um consultor do próprio Banco Central nos ajudar para a gente construir isso aí, porque era uma novidade para eles. Por isso que a gente foi convidado pela BDE, que é a Associação das Agências, e agora estamos indo a convite de novo, sem inovação. O Estado colocou dos 3 entes, um da indústria, do comércio e do poder público, a nossa agência como referência também para o Prêmio Nacional. Então a gente inovou por necessidade. E agora nós temos um problema. Upgrade você faz com equipamento. E aí nós estamos com aqueles equipamentos do passado. Então a gente não consegue evoluir. Nós estamos na fase agora de aquisição de equipamento. Um servidor disso aí é mais de 100 mil reais. Eu preciso pelo menos de 2. Então eu preciso mudar toda a tecnologia minha para mim poder avançar agora. Mas está ainda andando bem. Você falou que eram 3 perguntas. Eu vou colocar 2 perguntas em uma só. O senhor tem mais tempo para responder. O senhor disse que o ano de 2020 foi o melhor ano da Desenvolve. A Desenvolve, se não me falha a memória, 16. Foi criada em 2004, né? 2004. Então foi o melhor ano. E aí vem a minha pergunta.
Foi contratada alguma empresa para fazer esse estudo, para fazer esse balanço, para fazer essa análise, para constatar que 2020 foi o melhor ano? Se não teve, como que se chegou a esse resultado, presidente? Nós somos obrigados, semestralmente, nós temos que ter uma contratação de uma auditoria indicada pelo Banco Central, auditoria externa, que ela passa pelo menos uns 30 dias ali dentro, revira a nossa vida e ela trabalha em conjunto. Antes de ontem, encerrou a auditoria. Em cima das informações que essa auditoria externa teve, o Banco Central audita a gente. E a gente disse 42 demandas que estavam irregulares quando a gente assumiu. Nós ficamos com uma, que é demonstrar a viabilidade em cima do capital que está aí, o que nós vamos fazer com ele. Que cresceu demais e a gente não tem ainda um plano. Eles querem um plano de aplicação dos recursos. O que significa esses números? Quando a auditoria ela faz essa análise, ela faz todos os comparativos. Se você tem que pelo menos demonstrar 5 anos. Nós já fizemos a projeção para os próximos 5 anos, demonstrando pela primeira vez a gente tem um planejamento estratégico publicado, que o Banco Central exigiu também. A gente cumpriu em todas as tarefas que estavam necessárias para a gente cumprir, o Banco Central exige que a gente publique o balanço, além de estar na nossa página, hoje publicamos na Gazeta e no Diário Oficial. Então é de conhecimento público obrigatório, que tem que sair, a auditoria independente, ela faz a publicação reconhecendo os números que estão ali. Então, os números demonstraram isso, o enxugamento da despesa, a redução do prejuízo e o aumento do lucro. Com quadro de funcionários, aí tem uma grande contribuição. A Assembleia Legislativa nos cedeu 15 servidores. Na época do Botelho, 14 servidores, 6 com equipamento e tudo. A Assembleia estava fechada, cedeu 6 servidores, aí o Max entrou, mais 8 servidores. Então, aquilo que reduzimos lá, aí eles compensaram cedendo servidores para fazer esse trabalho que a gente enfrentou nessa correria. Foram mais de 8 mil solicitações de crédito nesse terminal nosso. Nós analisamos 8.012 solicitações. Analisar 8.012, que é chegar até no fim e dizer se você vai fazer ou não, é um serviço assustador. É grande. É puxado mesmo. A Caroline estava me falando, a nossa produtora estava me falando da questão do... Porque no começo do ano, não é? Houve um pacote aí de socorro para alguns setores, os setores de bares e tudo mais. Né? Essas medidas foram suspensas ou a partir desse momento elas... Eu falei para você que ficou ainda do emergencial aqui, a área de turismo, por trade de turismo, até 100 mil de capital e 1 milhão para investimento, continua. O que nós estamos fazendo? Como o recurso do Fungetur se tornou muito caro, a evolução do Selic hoje está absurda, IPCA altíssimo, o governo determinou que a gente faça a renegociação com recursos próprios, reduzindo o custo, porque hoje, se nós somos remunerados 5% ao ano, nós estamos repassando 6,50% para o Ministério do Turismo. É assustador, estão pagando para emprestar. E eu tenho saldo ainda dos 14, 15 milhões que sobrou do ano passado, que veio mais 30 milhões. Nós vamos devolver. E vamos fazer com recurso nosso. Porque se eu aumentar 50%, eu reduzo 50% do cliente e eu ganho 50% a mais. Para que eu tenho que pagar? Então a gente está fazendo um programa emergencial. Bares e restaurantes, até 50 mil para a pequena empresa continua normal, com aquela taxa que estava lá no emergencial, que é 6%, se pagar em dia cai para 4,8%, ano, com até 12 meses de carência. Se for para MEI, 6 meses de carência e 24 para pagar, até 10 mil reais com juros zero. Esses ainda continuam em aberto. As demandas caíram muito, porque foi atendido 1.500 e poucas empresas que eram as emergenciais mesmo. Então, algumas continuam em aberto ainda. Continuam em aberto, porque agora vem a ideia do fundo garantidor. Essas que estão lá prontinhas para ser liberado. Eu tenho até um dado aqui, me parece que é pronta, que estão para liberar. Tem 8 milhões, 800 e poucos, equivalente a 141 solicitações. Que estão lá para ser, que já é um outro valor, né? Você vê que o número aumenta, porque eu vou ter agora a possibilidade de emprestar para investimento e para giro. O Lorenberg perguntou agora há pouco da atenção à mulher empreendedora, não é? E havia aquela conversa no Estado, né, da criação do Banco da Mulher. Sim. Como é que está isso? Na realidade, o Banco da Mulher é um fundo, como as outras instituições fazem, com um diferencial. Além do valor
ser um pouquinho menor, porque a ideia é de resgate social mesmo, que a gente fomentasse, qualificasse, fomentar que ela se organizasse para o segundo crédito, uma MEI, porque ela tem garantias lá de aposentadoria, licenças, etc. Então, a política nossa não é emprestar para a pessoa física. Começamos com o primeiro programa, que é para o artesanato. Houve uma mobilização, tem aquela rua que inaugurou da prefeitura ali tem 19 artesãos que estavam estabelecidos, organizados, foi a primeira linha de crédito para esse pessoal. Nós não conseguimos avançar porque eu tenho que trabalhar a pessoa física. E a pessoa física, a gente está construindo esse processo com a consultoria, é uma empresa de Brasília que tem expertise indicada pelo Banco Central, a gente está fazendo um investimento aí aproximadamente de uns R$70 mil para desenvolver o sistema, ele tem que se comunicar com o Serasa, se comunicar com todas as informações que você tem que buscar, não se limitar, e aí a gente precisa construir o cadastro da pessoa física para gerar possibilidade que ele comprove capacidade de pagamento, senão a gente não consegue avançar. Então, é obrigação nossa. Na quarta-feira eu falei para vocês, vai lançar a Mulher Empreendedora e o Jovem Empreendedor. E a gente tem que estar com essa missão pronta. Então a gente está construindo ela para chegar e estar com esse trabalho pronto. Dá tempo para mais um aí, bem rapidinho. Mas é muito rapidamente, presidente. O senhor falou que aquele desenvolve emergencial está atingindo os 141 municípios mato-grossenses. Qual é o município, quais são os municípios que mais desenvolve, pega no bom sentido, né? Eu sei. Panha, como diria o Cuiabá. Qual é o município que mais panha? Mas no bom sentido. A gente tem, inclusive, recebido críticas em cima disso, dentro do próprio governo. O Celso Banazeschi, que foi prefeito de Colíder, quando a gente mostrou um relatório, sempre os grandes pegando mais. Mas você tem um prefeito que tem a visão, ele coloca três agentes de crédito. Ele manda visitar as empresas, ajuda a construir o cadastro. Então, Sinop bateu o recorde, aqui em Rondonópolis, a região de Primavera do Leste, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sorriso. São 5 municípios que se destacaram. E Várzea Grande e Cuiabá não tem como. Só Cuiabá pegou. Entre Cuiabá, são 14 milhões e pouco de microcrédito foi liberado para Cuiabá e 2 milhões de quebradinha para Várzea Grande. Mas aí que tem que entrar o Estado também dando essa assessoria aos pequenos municípios. Nós fazemos isso. A gente oferece para eles a capacitação e gratuitamente a parceria da associação comercial e coisa. O problema... A gente tem que falar aqui, mas abertamente, a gente faz o convite toda vez para os prefeitos se disponibilizar ao entendimento que há risco do dinheiro que eles emprestam, que eles vão ter alguma responsabilidade. Não, porque eles vão cumprir todos os preceitos. Ele é um agente nosso que está lá alimentando o processo, cumprindo as normas. O agente de crédito não quer assinar o termo, porque ele assina um termo de responsabilidade de confiabilidade. Existe a lei hoje, né? E aí ele tem medo. Então tem 60 municípios que fizeram, o resto não fizeram. Aí a gente está pensando via consórcios, centralizar, porque está todo separado, para poder atingir esse público. Entendi. É falta de disposição e receio dos prefeitos em colocar um agente de crédito. O resto, quem colocou, faturou. Ô Jair Marques, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Gostaria de falar muito mais sobre... Tem assunto demais para falar aqui. Logo a gente vai estar convidando de novo o Jair para vir aqui falar, se possível, trazer notícias boas, mais notícias boas aqui, porque a gente precisa. Muito obrigado, a opinião está sempre a posto para bem informar. Nós que agradecemos, nós queríamos deixar o nosso contato lá, a página Desenvolve, você pode visitar. Qualquer coisa e qualquer necessidade ali que não esteja previsto, você tenha necessidade de alguma informação, www.desenvolvemt.gov.br ou 3613-7900 para complementar qualquer informação que você precisa. 3613-7900. 3613-7900. Qualquer dúvida pode falar com o presidente lá, com o Jair, está à disposição de vocês. Beleza, tá aí, viu? Você já tem um canal, 3613-7900, lá da Desenvolve MT. Um abraço também para dona Nair, que é a sogra. Obrigado, viu, pela audiência que está acompanhando sempre, viu? Senhora. Dona Nair, um abraço. Está na torcida lá. Dona Berg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Sexta-feira, com Dilemário Alencar, vereador por Cuiabá, ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.